Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero compartilhar do texto sagrado com vocês, no livro do Gênesis, capítulo de número 28. Glória a Deus. Gênesis 28, versículo de número 10. Glória a Deus. O sacrifício está quase completo, irmãos. E nós sabemos que Deus não recebe sacrifício pela metade. E crente que vai embora antes de terminar a palavra, faz sacrifício de tolo. Não seja tolo. Não perca o principal, que é a palavra. Glória a Deus. Gênesis 28, versículo de número 10. Diz assim: E partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. Diga comigo: pedra. Pedra. E a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Versículo de número 15, redobre a sua atenção aqui. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito tudo o que te tenho dito. Eu vou ler novamente. Esse versículo aqui tem uma tríplice promessa. Primeira: e eis que estou contigo. Segunda: e te guardarei por onde quer que fores. Na parte C do versículo: porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. Você pode se assentar adorando a Deus. Obrigado. Uma das passagens talvez mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que mostra a história do terceiro patriarca de Israel, Jacó. Quem já não ouviu falar de Jacó? Todos nós conhecemos a Jacó. E o interessante é que a Bíblia nos mostra um homem que desde o ventre já recebeu a promessa de Deus. Não se sabe se foi por profecia, não se sabe se foi através de sonhos, mas a Bíblia diz que quando Rebeca estava no seu estado interessante, estava gestante, ela recebeu uma promessa. E quando Rebeca recebeu essa promessa, Deus falava para ela que dentro dela haveria duas nações, aonde que a maior serviria a menor. E quando Rebeca ouviu isso, ela entendeu que automaticamente ela estava grávida de gêmeos. E o tempo foi passando, chegou o período da sua gestação terminar, e ela dar à luz. A Bíblia diz que o filho mais velho, o primeiro a nascer, nasceu ruivo,
todo peludo, todo cabeludo, e colocou-se o nome dele de Esaú, e agarrado ao seu calcanhar. A Bíblia diz que nasceu o segundo por nome de Jacó. Esse dom, essa característica dos judeus, de dar um nome de acordo à situação a qual a criança vem nascer, é chamado de onomatopeia, ou talvez chamado também de onomatopia no grego. A arte de se dar um nome de acordo com a situação a qual a criança está nascendo, ou a situação que os pais da criança estão vivendo. Você pode ver que quando Israel perdeu a sua arca, deu-se o nome para o filho do sacerdote, dos filhos do sacerdote, o Finéias, o nome de Icabô, que significa e se foi a glória de Deus. Essa é uma arte que os judeus têm, é um costume dos judeus. Então, quando se deu o nome para Esaú, pelas características físicas dele, e segundo a atitude de Jacó de nascer agarrado ao seu calcanhar, deu-se o nome dele de Jacó, porque significa aquele que agarra. O tempo foi passando, as crianças foram crescendo, e no decorrer que as crianças foram crescendo, Esaú se destacava mais no campo, Esaú se destacava mais com as coisas que havia no campo. Ele era hábil no arco, era hábil na flecha. Esaú, ele era mais amado pelo seu pai, porque ele se mostrou ser um jovem mais robusto, mais hábil com as coisas do campo. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele gostava das coisas que haviam dentro da tenda, e a sua mãe Rebeca amava mais a Jacó do que a Esaú. E quando Rebeca olhava para Jacó, ela se lembrava daquilo que Deus prometeu para ela ainda quando ela estava gestante. Mas o tempo foi passando, as crianças foram crescendo, e nada da promessa de Deus acontecer, e nada da promessa de Deus se evidenciar na vida da criança. Agora os jovens vão crescendo, vão se tornando mais moços, rapazes, e a Bíblia nos diz que Isaac já está avançado em idade, Isaac já está velho, os olhos de Isaac já não podem mais enxergar conforme antes. Então ele chama a Rebeca e fala, minha velha, venha cá por favor, eu quero falar com você. Ela fala, sim meu velho, o que tu queres falar comigo? Ele diz, minha velha, é o seguinte, eu quero falar para você que eu tenho que abençoar o primogênito, a Esaú, com a mesma bênção que eu fui abençoado pelo meu pai Abraão. Então eu tenho que abençoá-lo. Pede para ele preparar um guisado para mim, e quando ele preparar esse guisado, ele vai colocar a mão na minha coxa, e ali, neste juramento, eu vou abençoá-lo. A Bíblia diz que quando Rebeca ouve essas palavras de Isaac, automaticamente arde no seu coração a promessa, mas ela lembra que Deus fez a promessa, mas a sua atitude, a sua forma de agir, foi uma forma totalmente errada. Ela chega e avisa para Jacó, olha Jacó, é o seguinte, seu irmão vai ser abençoado na frente de você, na sua frente, então vamos correr, vamos criar um jeitinho aqui, uma situação, para você receber a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Ora, a bênção da primogenitura não era para Jacó, o que era para Jacó era a promessa, mas só que Jacó, ele enganou seu pai Isaque, Jacó enganou o seu pai, enganou seu irmão Esaú, tudo para conquistar a bênção da primogenitura. E a promessa, ele se esqueceu que a promessa de Deus não depende da ajuda de ninguém, não precisa do favor de ninguém, não precisa que ninguém tenta dar um jeitinho. Ei, a promessa de Deus vai acontecer na sua vida, independente se alguém for abençoado na sua frente, independente se você vê pessoas prosperarem primeiro que você, a promessa de Deus, ela vai se concretizar, e ponto final. Porém, a atitude de Jacó foi uma atitude a qual a igreja de Cristo tem tomado nesta última hora. E qual atitude é essa, evangelista Gabriel? A atitude que Jacó tem tomado se chama impulsividade. Ou seja, Jacó tomou uma atitude impulsiva. A impulsividade, irmãos, é algo que tem matado os cristãos da nossa geração, porque nós seres humanos vivemos debaixo de datas.
Nós temos datas para pagar a água, pagar a luz, cartão de crédito, pagar as nossas contas diárias. Porém, Deus não trabalha com datas humanas. E às vezes nós queremos colocar o agir de Deus e a promessa de Deus dentro das nossas datas. E aí que nós muitas das vezes se frustramos, porque nós acreditamos que aquilo que nós esperamos e aquilo que Deus prometeu vai se concretizar conforme a nossa vontade no nosso tempo. Mas Deus fala: não, eu não trabalho conforme as datas humanas. E a Bíblia diz que Jacó tomou essa atitude impulsiva, enganou o seu pai e enganou o seu irmão Esaú. A Bíblia é tão sucinta em dizer: inúmeros grandes homens de Deus que tomaram atitudes impulsivas, e por causa dessas atitudes, teve grandes perdas. Ei, eu vou falar somente de um grande homem de Deus, que por tomar essa atitude, teve grandes perdas. A Bíblia diz que ele era tão íntimo de Deus, que quando ele entrava na tenda, a nuvem da glória descia, e ele falava com Deus face a face. Ele era tão íntimo de Deus, que quando ele puxava o seu cajado, Faraó vindo com seus cavaleiros atrás, ele tocava o cajado nas águas do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abria. Porém, esse homem chamado Moshe, esse homem chamado Moisés, ele tinha uma característica peculiar de Jacó: ele era um homem impulsivo. A Bíblia diz que, no livro de Êxodo, capítulo número 31, Deus chama Moisés para um particular, e fala: ei Moisés, eu tirei o meu povo do Egito, eu tirei o meu povo daquela terra de sofrimento, agora eu atravessei vocês o Mar Vermelho, e eu quero abençoar o meu povo. Sobe para cá, Moisés, para o cume do monte, sobe para cá, para o Sinai, que eu tenho algo para te entregar. E a Bíblia diz que Moisés sobe para o cume do monte, para o Sinai, e fica lá cerca de 40 dias, em consagração total, em jejum total, o mesmo jejum total a qual Elias fez depois de comer pão e beber água no deserto, o mesmo jejum total de 40 dias que o Espírito Santo levou Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, para ser tentado pelo diabo no deserto. Agora Moisés faz esse jejum, lá no cume do monte, no Sinai, e a Bíblia diz que Deus entrega para Moisés as tábuas da lei, e quando Moisés recebe essa dádiva de Deus, a primeira atitude de Moisés foi se maravilhar, mas Deus fala: desce Moisés, por que, Senhor? Aqui está tão bom, o mistério aqui está tão gostoso, a tua presença está tão maravilhosa, mas desce, porque o meu povo está se corrompendo. A Bíblia diz que quando Moisés desce, ele vê que o povo entrou na bagunça. Arão pegou os pingentes de ouro do povo e fez um bezerro de ouro, e todos estavam adorando. Todos tiraram a glória de Deus e atribuíram a um bezerro fundido no fogo. Ei, aí quando Moisés olha aquilo, a primeira atitude de Moisés, em vez de chegar para o povo e falar: ei, agora vamos parar com a bagunça, agora vamos parar. Por que, Moisés? Porque eu estou nas mãos as tábuas da lei, as tábuas dos testemunhos, as tábuas dos 10 mandamentos. A lei está aqui agora, vocês não precisam fazer mais nada disso. Não, a atitude de Moisés foi impulsiva, ele viu o povo na bagunça, na idolatria, no pecado. Então Moisés toma a atitude de pegar as tábuas que Deus deu para ele em consagração de 40 dias, e a Bíblia diz que ele lança as tábuas para longe, no chão, quebrando elas. Ei, assim são os cristãos dessa última hora. Por que, Gabriel? Por que você está me dizendo isso? Porque todo dia nós estamos ouvindo e recebendo as tábuas da lei. Você vai para o culto na semana e recebe a palavra, você vai para o culto de domingo e recebe a palavra, aí chega no domingo de manhã, você vai para a escola bíblica dominical, recebe aquela palavra poderosa, aí quando chega a noite, tem congresso, você recebe as tábuas da lei, recebe a palavra de Deus, e quando chega a noite, de madrugada, você fala: tem a vigília do sítio Canaã, é hoje que o fogo vai descer, recebe a palavra. Mas e quando sai daqui? Quando sai daqui, tem 2 mulheres lá fora. Quando sai daqui, fica com um e fica com outra. Quando sai daqui, faz tudo que o diabo gosta. E quando sai daqui, pega a tábua da lei, a palavra que Deus deu, em vez de guardar, lança fora. Ei, o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu tenho um recado do céu para você aqui hoje. E qual é, Gabriel? Guarda a palavra
Quando chorra quenda céu. Que mandou quenda céu. Deus dá uma nova oportunidade para Moisés. E quando chega no livro de Números, mais para frente, a irmã de Moisés falece, ele já tem uma decepção. E eles estavam na terra de Zim, e o povo falou, Moisés, o deserto aqui está ferrenho, o deserto aqui está tenebroso, os gados estão morrendo de sede, as ovelhas estão morrendo, o povo está perecendo no deserto, Moisés, porque não tem água. Aí Moisés chega e fala, só um minutinho, espera um pouquinho aí, vai para a oração. A Bíblia diz que a glória de Deus envolve Moisés, e quando Moisés ouve as palavras do Senhor, o Senhor fala somente para Moisés, Moisés, você está em Cádiz, as águas de Meribá vão se verter de dentro para fora da rocha, mas é o seguinte, fala o que eu mando você falar, chega para a rocha e fale, que ela vai verter água, Moisés. A Bíblia diz que Moisés, quando vê o povo, ele chega, vê o povo murmurando, blasfemando, e vê o povo lá todo irado, falando, cadê água, Moisés? E Moisés mais uma vez toma uma atitude impulsiva, chega perante a rocha, puxa o cajado e dá 2 cajadadas, e a Bíblia diz que a rocha verte água para o povo. Mas só que Deus falou, ei Moisés, por que você tomou essa atitude? Eu mandei você bater na rocha, eu mandei você falar. Ai. Sabe o que Deus está precisando levantar nessa geração? Meu amigo presbítero Adriano, pessoas que falam o que Deus manda. O que tem de profeta covarde nos dias de hoje? Esses dias estive indo num congresso, pastor Edson, e quando eu entrei nesse congresso de jovens, eu pisei na igreja, eu tomei um susto, eu pensei que estava numa balada, era jogo de luz, lança-fumaça, um monte de arquinho colorido nos braços, e aquele tum, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí o pastor, dando as oportunidades, falou para a mocidade cantar, e quando a mocidade começou a cantar, tinha 3 jovens, moços, rapazes, com umas roupas toda apertadas, com um jeito meio afeminado, e eu olhei e falei, Deus, o que o Senhor quer que eu pregue aqui? 2 meninas de mão dadas e com umas roupas meio masculinas, eu falei, Jesus, por que o Senhor me trouxe aqui? Logo eu, Senhor. Aí Deus falou, vai correr ou vai pregar? Quando eu sentei no altar, o pastor falou para mim, sorrindo, um homem forte, mais alto que eu, falou, rapaz, que bênção que você veio, pensei que você não ia vir. Falei, pastor, nós veio, né? Varão, aqui é uma igreja alegre, é uma igreja feliz, o povo aqui é feliz, e depois do congresso, depois da mensagem, nós preparamos um banquete para você, passa depois que a minha esposa vai pegar a oferta, e já tem outra agenda preparada para você aqui no mês de julho. Eu falei, Jesus, o Espírito Santo automaticamente falou, filho, quem abre as tuas portas sou eu, você não precisa ficar preocupado em manter porta aberta. Quando ele me entregou a palavra, irmãos, aí o chicote começou a correr solta, e quando o Espírito Santo me fez entender e pregar a característica divina que é a santidade, e essa característica está em nós cristãos, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos a característica da santidade. Antes de eu terminar a mensagem, 2 jovens já estavam no pé do altar chorando. Uma das meninas falou, solta minha mão, não vai, solta minha mão. Ela veio até o pé do altar, se ajoelhou, eu quero ser curada. Ei, não tenha medo de pregar a verdade, não tenha medo de cara feia, Deus quer te levantar para pregar, doa que doer, pode ter bico, pode ter cara de maracujá e de limão, mas Deus te chamou para pregar a verdade.
Sua mão sobre a cabeça de quem está do seu lado, coloca. Sabe que Deus manda dizer? Ei, eu estou derramando hoje aqui no sítio Canaã autoridade sobre a minha igreja. Sapatear é bom, pular é bom, mas Deus quer levantar uma geração que tem autoridade. Cancho rache candarai, camando rachikere barracha. Quando Jacó ele termina o seu ato errôneo, o seu pai dá um único aviso para ele: não pegue sua bagagem, do jeito que você está, vai para o sudoeste das terras de Canaã, foge para as terras do seu tio Labão, vai embora, sai daqui, porque o seu irmão certamente vai te matar. Esaú jura a Jacó de morte. Jacó só sai com a roupa do corpo e com um chifre de azeite, e vai rumo ao sudoeste de Israel, vai para as terras de Padarã, as terras do seu tio Labão. A Bíblia diz que no meio do caminho, depois de atravessar o deserto, ele chega numa cidade por nome de Luz, e ao chegar nessa cidade por nome de Luz, a Bíblia diz que veio o cair da noite, o sol já se pôs, Jacó está cansado, Jacó está com fome, então ele pega e olha para o lado, vê que já está de noite, já está tudo escuro, e avista uma pedra. Ele pega aquela pedra, traz para perto dele. A Bíblia diz que faz ela de cabeceira, em algumas traduções chama ela de travesseiro, e a Bíblia diz que ele dorme com a cabeça na pedra. O chão rústico do deserto é a sua cama, o céu, a lua, as estrelas, o seu cobertor. E eu não sei como, irmão, depois de uma tarde atribulosa que esse homem passou, ele enfrenta uma noite, uma madrugada, e consegue dormir com os perigos do deserto, no frio do deserto, ele consegue dormir e ainda sonhar. Aleluia. E existe 3 tipos de sonho. O primeiro sonho é chamado de sonho natural. Por que sonho natural? Porque é aquele dia que você vai para casa, fala: eu preciso subir para o sítio Canaã, para aquela vigília poderosa. Ali é arsenal de profeta. Vou carregar HK, vou carregar o fuzil, vou carregar as baterias, e quando eu sair de lá vou estar preparado para as batalhas da vida. E depois que você sai dessa vigília poderosa, cheio de unção, cheio de azeite, você vai para a sua casa, chama aquele café da manhã maravilhoso na padaria, e hoje quem vai pagar é a Grace, porque a Grace está fazendo aniversário. Depois você chama aquele café da manhã, café de crente, tem de tudo na mesa, é coisa boa, aquele café da manhã caprichado. Aí você come bem, aí você fala: agora chegou a hora de ir para o sono do justo, vou deitar, vou dormir um pouquinho. E quando você dorme, você sonha. Esse é o sonho natural. Mas também tem um segundo sonho, e esse segundo sonho é caracterizado pelos seus objetivos. Os seus objetivos são os seus sonhos, as suas metas são o seu sonho, aquilo que você projeta para a sua vida são os seus sonhos. Mas tem o terceiro sonho, e esse terceiro sonho é uma característica peculiar no Antigo Testamento. E qual é? Deus, quando queria falar com alguém no Antigo Testamento, ou também em Israel antigo, só havia 3 formas de Deus se comunicar. A primeira era pelos nabi, ou também chamado de oráculos de Deus, ou chamados de profetas. A segunda forma de Deus se manifestar e se comunicar com o homem era através dos sacerdotes. A terceira forma de Deus se manifestar e se comunicar com os homens era através dos reis. Quando Deus não tinha nenhuma dessas 3 pessoas, classes de pessoas, para se relacionar, para passar aquilo que ele queria para o seu povo, então ele queria falar com alguém em especial. Aí ele sabia que não era igual ao tempo da graça, que hoje nós somos templo do Espírito Santo e podemos ter o livre acesso para falar com o nosso Deus. Não, naquele tempo Deus usava um subterfúgio. Esse subterfúgio era através de sonhos. Sonhos representava no Antigo Testamento uma das formas mais íntimas de relação com Deus, de comunicação com Deus. E a Bíblia diz que no meio desse deserto, da cidade de Luz, Jacó, ele tem um sonho, e esse sonho, chamado também de projeção do futuro, esse sonho também chamado de profecia ou visão,
quando Jacó ele não sonha com aquilo que aconteceu na sua casa, ele não sonha com nada mais, nada além do que o local aonde ele estava. E quando ele sonha com aquele sonho, ele vê uma escada, e essa escada ela tocava a terra e também tocava os céus, e a Bíblia diz que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gabriel, o que é essa escada? Essa escada representa oração. A oração é o único meio de comunicação que toca a terra e ao mesmo tempo toca os céus. A oração é a única forma de fazer os anjos de Deus se movimentarem ao meu e ao seu favor. Nos dias de hoje estamos sofrendo uma crise de oração dentro da igreja. A comunicação com Deus tem sido muito pouco. Hoje em dia, através de um celular, você se comunica com todo mundo. Hoje em dia, através de um celular, você se comunica com quem você quiser, no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, em todos os lugares do estado de São Paulo, com um celular na mão. A tecnologia da comunicação evoluiu de uma forma esplêndida. Mas hoje em dia, meu irmão, para se comunicarmos com o nosso Deus, que nós dizemos que amamos, que nós dizemos que louvamos Ele, que adoramos Ele, que Ele é tudo para nós, nós vamos dormir e não paramos para agradecer o dia nem por 5 minutos. Nós acordamos chutando gato, cachorro, e nem lembramos que Deus deu uma boa noite de sono para nós. Aí nós chegamos na igreja e falamos, a primeira coisa que nós queremos, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, mas não para nem um minuto para orar e agradecer a Deus. Martinho Lutero disse que a oração, ela é o sangue e o suor da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja anêmica, é uma igreja prestes a morrer. A oração, irmãos, é o motivo de muitos crentes nos dias de hoje não viver mais milagre, não viver mais bênção, a vida monótona. Aí você pergunta para ele, como é que está a sua vida de oração? Não tenho mais experiência com Deus, como é que está a sua vida de oração? Não falo mais línguas estranhas como antes, como é que está a sua vida de oração? Um dos pais da igreja, por nome de Papias, certa vez ele disse o seguinte: ei, um crente, quando está trabalhando, ele apenas trabalha, mas um crente, quando dobra os seus joelhos, o que acontece, Papias? Aí ele para de trabalhar. Por quê? Porque aí Deus começa a trabalhar ao seu favor. Não entendi, Gabriel? Então eu vou te falar. Você nessa noite, Jacó, enfrentou o deserto para estar aqui. Só Deus conhece as tuas lutas, mas no momento que você veio, dobrou o teu joelho na oração, foi acionado no céu uma escada e tocou a terra. E quando você estava orando, anjo de Deus começou a subir, começou a descer, dar livramento para os seus, trabalhar ao seu favor, abrir porta. Deus começou a agir através da sua oração. No momento que Jacó estava tendo aquela visão esplêndida, a Bíblia diz que no topo da escada Deus se faz presente e diz: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o Deus de Isaque, e essa terra que está deitada eu te darei a ti e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Ei. Não entendi, Gabriel. Talvez só você é crente na sua casa, mas a promessa que há sobre a sua vida vai alcançar todos os seus. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Quando Jacó acorda, meu irmão, já acorda animado. Ele fala: o quê? Quem falou comigo não foi ser humano não, quem falou comigo foi aquele que tem todo o poder em suas mãos. Ele pega seus chifres de azeite, derrama libação sobre aquela pedra e faz um marco. A partir de hoje essa cidade não vai ser chamada mais de Luz, a partir de hoje essa cidade vai ser chamada de Betel,
casa de Deus, porta dos céus, casa de Deus, porta dos céus, casa de Deus, porta dos céus. Jacó não entendia a importância daquela palavra, irmão. Jacó não tinha noção da importância da sua atitude. A sua atitude, ela parafraseia, a sua atitude é um encontro, a sua atitude é um entrelaçamento do Antigo Testamento, puxando para dentro de si o Novo Testamento. Como assim, Gabriel? Não entendi. O apóstolo Paulo, na sua missiva aos Efésios, capítulo número 2, versículo de número 20, ele diz o seguinte: foi posta em Sião uma pedra, e essa pedra, o nome dela é Jesus de Nazaré. Aí chega o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo número 2, versículo de número 6, e diz: foi posta em Sião uma pedra, mas essa pedra é pedra de esquina, e ela foi rejeitada, mas quem nela crer jamais será confundida, porque ela é o firme fundamento dos apóstolos e também dos profetas, e o nome dela é Jesus, o Nazareno. Aí só que no livro de Mateus, capítulo número 16, versículo número 18 e diante, a Bíblia diz que Jesus reúne a sua assessoria apostólica e pergunta para todos eles: ei, o que as turbas, o que as multidões dizem que eu sou? Aí um se levanta e fala: mestre, um diz que tu és Elias. Outro se levanta e fala: ei, mestre, um diz que tu és João Batista. Aí outro se levanta: mestre, uns estão dizendo por aí que tu és Jeremias. Outro se levanta e fala: mestre, uns dizem por aí que tu és um dos profetas. Aí Jesus para, coça a cabeça e fala: não é possível. As multidões, o povo judeu está me confundindo, não é possível, não é possível. Aí ele pergunta de novo: mas e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Aí todos ficaram em silêncio, mas de repente Pedro, cheio de autoridade, se levanta e fala: tu és o Messias, o prometido que havia de vir. Tu és o Messias, o prometido que havia de vir. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro. E no original da palavra grega aparece aqui Petro, que significa pedra pequena. Aí ele termina dizendo: mas sobre esta pedra. E no original da palavra grega está escrito Petra, que significa rocha, rochedo. Tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. E não vai ter demônio, não vai ter obra de macumbaria, não vai ter pessoas tentando te parar, não. Ninguém vai parar a minha igreja. Sabe por quê? Ela está edificada em mim. Eu sou a pedra. A minha igreja não está edificada em pastor, não está edificada em apóstolo, não está edificada em homem. Está edificada naquele que tem todo o poder em suas mãos. Está edificada no Messias, o príncipe da paz, o Emanuel, o prometido das nações, o Cristo que havia de vir, que veio e voltará para buscar a sua igreja. Aleluias, 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 aleluias. Glória, glória, glória. Eu não sei você, meu irmão, mas parece que esse lugar está uma atmosfera diferente. Glória, aleluia. Ei, meu irmão, talvez você ainda não compreendeu a palavra, mas eu vou chamar você para aplicação pessoal. Mas para nós pentecostais, eu vou falar um pouquinho mais rasgado. Eu vou te trazer para dentro da revelação agora. Vem comigo, por favor. Ei, Jacó, talvez você não entendeu. Você atravessou o deserto, mas você não está que nem alguns por aí que está no meio da vigília mexendo no WhatsApp. Você atravessou o deserto, mas não está igual alguns por aí na vigília, que está preocupado com o Facebook, com o Instagram, não. Você não está igual alguns aqui na vigília, que já está dormindo, cochilando, não. Você está com a cabeça, é na pedra, é na pedra. Ei, e quando você coloca a cabeça em Cristo, é a mesma coisa que colocar os ouvidos nos lábios de Deus. E quando se coloca os ouvidos nos lábios de Deus, se prepara porque tem promessa. Se prepara porque tem promessa. Levanta a sua mão lá, levanta a sua mão lá no céu, lá no terceiro andar.
A primeira promessa que Cristo faz para você usando o Antigo Testamento é: eis que estou contigo. Quando não tem amigo do seu lado, quando não tem a esposa do seu lado, quando não tem o marido do seu lado, quando não tem o pastor do seu lado, quando não tem aquele ente querido chegar do seu lado, aí ele fala para você, livro de Isaías, capítulo número 43, versículo número 1 em diante: assim te diz o Senhor, ó Jacó, que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelos fogos, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu estou contigo. Quem está contigo não é homem, quem está contigo não é mulher. Sabe quem está contigo? O dono do céu. Segunda promessa: e te guardarei por onde quer que fores. A polícia militar é muito boa, irmãos. A polícia civil também, a militar, o exército, todas as forças armadas são úteis para o nosso convívio social. Mas eu quero te dizer uma coisa: elas não vão poder te guardar 24 horas do dia. Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direis do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com tuas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Satanás já abriu a cova para você e para a sua família. Satanás preparou bala perdida, Satanás já preparou o laço. Mas Deus está falando: ei, sobre a vida dos seus, sobre a tua vida, é hoje que eu dou o livramento. Muitos não estão entendendo porque você está aqui, mas livramento de Deus chega, 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 chega. Ei, tem gente aqui que Deus me revelou agora. Satanás falou: ei, vou matar alguém da tua família. Mas Deus falou: porque você veio nessa madrugada, eu estou quebrando o laço. Aí essa promessa se conclui no livro de Lucas, capítulo de número 24, as últimas palavras de Cristo, quando ele diz no Antigo Testamento: e não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Aí isso se cumpre no livro de Lucas, no Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo número 24, versículo de número 46 ao 49, você vai bem específico no versículo número 49, você vai encontrar: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, sejais revestidos de poder. Segura um pouquinho aí, eu tenho que falar um negócio aqui muito importante. Segura. Ei, nós estamos vivendo nos dias de hoje um clímax dentro da igreja, e esse clímax é um clímax da apostasia. Eu vou até tomar um gole de água. Estamos vivendo um clímax da apostasia nos dias de hoje, e a apostasia representa um sono espiritual. E o sono, pastor Eliel, é aquele estado que é semelhante à pessoa quando está morta, porque a pessoa não se movimenta, a pessoa não tem movimentos, a pessoa não reage, e a pessoa não pensa de uma forma lúcida. E quando a Bíblia nos mostra este sono, a primeira pessoa, a primeira classe de pessoa que é atingida, quem é? Os pastores, os presbíteros, evangelistas, são os primeiros a ser atingidos. Não entendi, Gabriel, vou te explicar. Você lembra do profeta Jonas? Deus falou para ele: ei Jonas,
vai até a cidade de Nínive e profetiza contra ela. Jonas então falou: opa, Nínive, aonde os profetas morrem, por forma do empalamento, eu não vou não. Pegou e comprou a passagem para Tarsis, foi para o fundo do navio, para o porão, lugar de lama, lugar de sujeira, se escondeu lá. E hoje em dia, o que tem de pastores, o que tem de presbíteros, o que tem de evangelista, o que tem de gente se escondendo do chamado e indo dormir no porão, se deitando com as coisas sujas, e ali fica lá dormindo no berço do pecado. Ei, a segunda classe de pessoas que está dormindo, a Bíblia diz que é a mocidade. Por que a mocidade? Aí você vai para o livro de Atos, se não me falha a memória, capítulo de número 16, a Bíblia me fala de um jovem por nome de Eutico. Enquanto Paulo pregava, o fogo descia. Enquanto Paulo pregava, os cristãos já estavam dando glória misturado com aleluia, mas tinha um jovem todo bonitão, lá na janela, um pé na janela e um pé no culto, um pé na janela e um pé no culto, e Paulo pregando, suando a camisa, e o jovem lá dormindo, ei, de repente o jovem cai, morreu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vai brincando de fornicar, porque você está dormindo. Vai brincando de fazer o que Deus não gosta, você está dormindo. Vai brincando de agradar Satanás, até ele te ceifar no mundo. Volta! Amando chorra, a terceira classe de pessoas que está dormindo dentro da igreja, não atinge cargo eclesiástico, não atinge departamento, aí atinge todo mundo. E quem é, Gabriel? O livro de Mateus, capítulo número 25, a parábola das 10 virgens. Todas estavam esperando o noivo. Todas estavam naquele momento com a lamparina acesa no caminho. Porque aparentemente parece que está todo mundo acesa, mas Deus sabe quem está com a botija vazia. Não adianta disfarçar aqui. Canto requeceva. Mas o que aconteceu? No momento que o arauto estava passando, o noivo tardou, e o arauto veio passando. Aí vem o noivo, ele vem, e cadê as 10 virgens? Está dormindo. O primeiro sono é o sono da rebeldia, é o sono do profeta. O segundo sono é o sono da imprudência, é o sono dos jovens. Mas o terceiro sono, a Bíblia é específica em dizer: 5 eram prudentes, mas 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Ou seja, o sono da imprudência. Todas dormindo na hora que veio o noivo, mas o arauto vinha marchando. Aí veio o noivo, e no momento que acordaram, as loucas olhou para o lado e falou: cadê o azeite? Acabou? Dá um pouquinho do seu para mim. Não dá. Pagar preço é individual, é igual salvação, é individual. Eu que tenho que pagar por mim. Ei, aí veio o noivo. No momento que elas acordaram e viu que não tinha lamparina acesa, porque chega um momento que pecado escondido não dá para ficar muito tempo escondido. Aí é que no momento da seara Deus vai mostrar quem é e quem não é. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
Assim que prudentes foram para o cume do monte, para o banquete. Ei, Deus Santo. Deixa eu falar um negocinho aqui para você. Eu vou aproveitar que é vigília e dá para pregar 2 horas direto. Se deu glória é porque gosta de palavra. Eu vou falar. Para você, profeta, que está fugindo do chamado. Para você, Eutico, que está dormindo na janela. Para você, virgem, que está de fachada. O céu tem um recado para você, e qual é? Desperta! Desperta! Jesus está voltando! Com a permissão do pastor Luiz Gregório Levante, ele me deu um horário, e eu vou respeitar esse horário. É tempo de despertar. É tempo de despertar. Cachá, caché, mandai. É tempo de despertar. E quando a Grace estava marchando aqui, Deus revelou no meu coração: eu estou despertando em Guarulhos um grande exército. Um grande exército. E estou revestindo ele. É do que? É de poder. É de poder. É de poder. Poder para pregar para os noia. Poder para invadir os becos. Poder para pregar aquilo que ninguém prega. Eu estou revestindo uma geração de poder. Ei, o apóstolo Paulo, ele foi direto e sucinto em dizer que nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. E quando ele estava preso em Roma, Tíquico do outro lado da cela, ele falou: ei, Tíquico, escreve esse capítulo de número 6 para a igreja de Éfeso, que ela precisa estar revestida com as minhas armaduras. Ela precisa estar revestida com as minhas armaduras. E revestimento não é vestimento. Vestimento é o que você tem. Revestimento vem por cima do seu vestimento. Ou seja, é revestimento. E não é de homem, é de Deus, é de poder. A primeira peça da armadura que Paulo fala é o cinturão da verdade. E sabe por quê? Porque infelizmente dentro da igreja tinha muita gente vivendo uma vida de mentira. Mas quem tem vida de verdade, quem está revestido de Deus, quem está mergulhado na graça, pode ter pecado escondido, pode ter pessoas tentando te enganar. Deus revela o que tem debaixo do tapete, mas você não é enganado. Camando choque mandarai. Camando choque mandaqueche cabacachere. Rakapatakatas. Remende conaraia suya. Alá mandou que menderai a ceia. Ei, exército de Deus. Hoje Deus está te revestindo, Deus está derramando poder, unção, autoridade. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Se reveste aí da couraça. Recebe aí a espada. Recebe o capacete. Deus está entregando para você hoje. Eu quero terminar isso daqui debaixo de oração. Eu quero terminar isso daqui debaixo de oração. Eu quero terminar isso daqui debaixo de oração. Eu quero orar junto com a Grace. Vem, Grace, abre as suas mãos. Enquanto a Grace canta, você ora. Enquanto eu oro, você canta. Igual Paulo e Silas na prisão. Enquanto um cantava, o outro orava. E o que acontecia? Deus mexia os alicerces. No mundo espiritual havia uma ação, e na terra a reação. Deus mandou o terremoto. Ei, abre as tuas mãos, abre as tuas mãos. Aleluia. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deus me faz ouvir o som de uma marcha. Camando show mandaraia. Deus faz me ouvir um som de uma marcha. Camandore candaraia. Quemando show de mandaraia. Deus.
enche o Rei da Glória. Quem enche o Rei da Glória? Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na batalha. Ele é o Rei da Glória, maravilhoso, glorioso. Ele é santo, Ele é magnífico. Ele é o Rei dos Reis, Senhor. O Deus de fogo invadiu o canal. Aleluia, glória a Jesus.